E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma videoaula de Ciências e Biologia. Mais uma vez aqui o professor Gessé falando, e o tema de hoje são os tipos sanguíneos e a doação de sangue. Se você ainda não assistiu a aula sobre o sangue humano, volta ali no canal do professor e assiste. É muito importante que você assista antes dessa aqui. E se você está gostando dessas videoaulas, não esqueça de já deixar o seu like e se inscrever no canal do professor Gessé para receber notificações de novas videoaulas. Beleza? Vamos começar nossos estudos de hoje. Quando a gente fala em tipo sanguíneo, normalmente a gente está falando de uma letra e de um sinal. Por exemplo, eu tenho sangue A positivo. Tem gente que tem um sangue B negativo, outros AB positivo e por aí em diante. Então percebam que é sempre uma letra aliado a um sinal. E o objetivo para começar da nossa aula de hoje é entender o que são essas letras e o que são esses sinais. Certo? As letras fazem parte do que chamamos de sistema ABO. Isso nos dá 4 possibilidades de letras, que são 4 tipos sanguíneos: o A, o B, o AB e o O. São as 4 letras, são os 4 tipos sanguíneos do sistema ABO. Os sinais fazem parte do que chamamos de fator RH e pode ser ou positivo ou negativo. E como eu falei no começo do vídeo, uma letra do sistema BO se combina com o sinal do fator RH e forma o nosso tipo de sangue. Para a gente entender melhor para que serve, o que são essas letras e sinais, primeiro a gente vai estudar apenas o sistema BO, depois a gente dá uma olhada no fator RH e por último a gente estuda os dois juntos. Então, vamos começar aqui com o sistema ABO. Já a pergunta que vem de cara para a gente é o que tem a ver, o que diferencia um sangue A para um B, para um AB e para um O. Na verdade, a grande diferença entre esses tipos sanguíneos estão entre algumas proteínas que estão no nosso sangue. Na verdade, são duas. Uma delas nós chamamos de aglutinogênio, e essa proteína está localizada nos glóbulos vermelhos. A outra proteína que faz parte desse sistema é chamada de aglutinina e ela está localizada no plasma sanguíneo, ou seja, na parte líquida do sangue. Para a gente entender melhor quais são os tipos de aglutinogênio e aglutinina que cada letra do sistema BO tem, eu vou montar uma tabelinha. Então, de um lado aqui o aglutinogênio e do outro lado as aglutininas. Quem tem sangue do tipo A, ele tem o que chamamos de aglutinogênio A e a aglutinina chamada de anti-B. Agora, quem tem sangue B vai ter o aglutinogênio B e a aglutinina anti-A. Quem tem sangue do tipo AB vai ter dois aglutinogênios, vai ter o aglutinogênio A e o aglutinogênio B. Porém, não vai ter nenhuma aglutinina. Essa proteína é ausente no sangue da pessoa do tipo AB. E por último, quem tem o sangue do tipo O vai ter nenhum aglutinogênio, porém dois tipos de aglutininas, aglutinina anti-A e aglutinina anti-B. Então vocês notem que o AB é meio que inverso do O. Enquanto o AB tem dois aglutinogênios, o O não tem nenhum. Enquanto o AB não tem nenhuma aglutinina, o O tem duas. Ok? Entendido até aí? Se não entendeu, volta um pouquinho do vídeo e reassiste. Agora então vamos falar a parte de doação de sangue no sistema ABO. Eu vou montar um esquema aqui também para vocês entenderem bem fácil. Eu vou colocar aqui as 4 possibilidades de letra: o A, o B, o AB e o O. A primeira regra da doação de sangue é o seguinte: cada tipo sanguíneo
pode doar para outra pessoa do mesmo tipo. Isso significa que uma pessoa do tipo A pode doar para outra do tipo A. Uma pessoa do tipo B pode doar para outra do tipo B. Do tipo AB pode doar para o tipo AB. E uma pessoa do tipo A pode doar para outra do tipo O. Lembrando que cada seta que eu estou fazendo aqui indica doação de sangue. Além da pessoa do tipo A doar para outra do tipo A, ela também doa para a B. Além do B doar para B, ele também doa para a B. E além do O doar para O, ele doa para o A, para o AB e para o B também. Ele doa para todos. E o AB só doa para ele mesmo. Então aqui a gente percebe que, por exemplo, o O ele doa para todos, porém só recebe dele mesmo. E o AB recebe de todos, porém doa só para ele mesmo. Entendido? Essa é a parte do sistema ABO. Agora vamos falar um pouco do fator RH, do sinal positivo e negativo. Esse nome fator RH vem por causa que ele foi descoberto de um macaco. Esse nome fator RH ele vem porque ele foi descoberto em um macaco do gênero Rhesus. Por isso ficou esse nome de fator RH. E também tem a ver com proteínas que estão no nosso sangue. Na verdade, quem tiver o RH positivo significa que tem a proteína RH no sangue. Agora, quem tem RH negativo não tem essa proteína, é ausente. Para doação de sangue, o esquema é bem simples. Vou botar aqui o RH negativo e o RH positivo do lado. Seguindo a mesma primeira regra do sistema BO, cada tipo sanguíneo doa para outra pessoa do mesmo tipo. Então, o negativo pode doar para outra de negativo e o positivo pode doar para outra positivo. Agora, o negativo ele também pode doar para o positivo. Porém, o positivo não pode doar para o negativo. E isso tem até uma explicaçãozinha fácil de entender. O negativo significa que não tem a proteína no sangue. Positivo significa que tem. Se uma pessoa que não tem a proteína doa para uma que tem, esse sangue vai chegar para a pessoa que tem a proteína sem a proteína, no caso, mas o corpo dela vai começar a produzir novas para repor. Tranquilo. Agora, se uma pessoa que não tem a proteína recebesse um sangue que tem, essa proteína que chegaria no corpo dela seria considerado como algo estranho e o corpo poderia rejeitar. Logo, logo, a gente vai entender quais são os principais problemas de uma doação de sangue errada, tá? Bom, agora que a gente já estudou o sistema BO e o sistema RH de forma separada, vamos estudar os dois juntos, os dois interagindo. Para isso, eu vou montar uma tabela que vou chamar de tabela definitiva de doação de sangue. Vai ficar um nome bem bacana. Aqui eu vou colocar os doadores, todas as possibilidades de sangue que a gente tem. Na verdade, são 8. A negativo, A positivo, B negativo, B positivo, AB negativo, AB positivo, O negativo e O positivo. Do lado, os receptores, ou seja, aqueles que podem receber o sangue. Para a gente conseguir montar essa tabela, é só a gente pegar os conhecimentos que eu passei anteriormente e juntar eles. Por exemplo, uma pessoa de sangue A pode doar para que tipo de sangue? Pode doar para A e pode doar para B. Uma pessoa do tipo negativo pode doar para quem? Pode doar para negativo e também pode doar para positivo. Então, no final das contas, quem tem sangue A negativo vai doar para A negativo, AB negativo. A positivo, AB positivo. Entenderam a lógica? Primeiro pensa na letra, depois pensa no final. Vamos para o A positivo. Vamos usar a mesma lógica. O sangue A doa para quem? O sangue A doa para A e doa para B. E o positivo só doa para positivo.
Então, quem é A positivo doa para A positivo e AB positivo. Agora aqui chegamos no B negativo. Para quem o B doa? O B doa para o B e para o AB. O negativo doa para negativo e para positivo. Então, quem é B negativo doa para B negativo, AB negativo. B positivo, AB positivo. O doador B positivo, o B doa para B e AB, e o positivo só doa para positivo. Então, quem é B positivo doa para B positivo e AB positivo. Agora chegamos no doador AB negativo. Bom, o AB negativo é o seguinte: o AB só doa para B, o negativo doa para negativo e para positivo. Então, quem é doador AB negativo doa para AB negativo e AB positivo. No caso do doador AB positivo, o AB só doa para o AB e o positivo só doa para positivo. Ou seja, quem é AB positivo só doa para AB positivo, literalmente. No caso do O negativo, esse aqui é interessante. A letra O doa para O, para A, para B e para AB. O negativo doa para negativo e doa para positivo. Então, se a gente pensar, o O negativo ele vai acabar doando para os 8 tipos sanguíneos que tem, tanto positivos como negativos. E por último, o doador O positivo, o O vai doar para o O, para o A, para o B e para o AB, e o positivo doa para o positivo. Então, o O positivo doa para o O positivo, A positivo, B positivo e AB positivo. Pronto, pessoal, fechamos a nossa tabela. Vocês podem pausar um pouco o vídeo, podem respirar um pouco para a gente continuar o conteúdo de hoje. E aí, já respiraram? Podemos continuar? Então, pessoal, a doação de sangue é uma técnica que a medicina realmente evoluiu, desenvolveu. Antigamente se tentava fazer doações de sangue utilizando outros animais para o ser humano, e essas doações de sangue não se davam muito certo. Hoje em dia sabemos que o certo é um ser humano doar para outro ser humano, é o comum. E hoje em dia os hospitais têm todo o cuidado, os centros de coleta de sangue têm todo o cuidado para que não haja erros na questão da coleta e da doação. Por quê, pessoal? Se ocorrer uma doação de sangue entre tipos errados, pode acontecer um fenômeno chamado aglutinação das hemácias, ou ainda aglutinação dos glóbulos vermelhos, que é a mesma coisa. Quando acontece uma aglutinação, significa que os glóbulos vermelhos, ou hemácias, como preferirem falar, eles se juntam, eles começam a funcionar incorretamente, começam a se juntar, formar tipo assim bolinhas de glóbulos vermelhos que não funcionam dentro do sangue. E isso pode levar à morte do indivíduo. Então, se tem hoje em dia todo cuidado na questão de doação de sangue, para se receber o sangue do tipo certo. Fora a questão que o sangue não pode estar contaminado por nenhuma doença, nem nada do tipo. Uma coisa importante que eu acho que eu pulei de falar é a questão do doador e do receptor universal. O doador universal é aquele que pode doar para qualquer tipo sanguíneo. E o doador universal é o O negativo. Se vocês olharem na tabela anterior, vão ver que esse tipo sanguíneo pode doar para qualquer outro tipo. O receptor universal é aquele que recebe de todo mundo. E se vocês olharem a tabela também, vão ver que ele é o AB positivo. Inclusive, o AB positivo ele está ali em todas as colunas de receptor, já que ele é o receptor universal. Para fechar o conteúdo, pessoal, vou falar rapidinho para vocês sobre o exame de tipagem sanguínea. Esse sangue serve para a gente descobrir o tipo sanguíneo que a gente tem. E é bem simples de fazer. É coletado uma amostra do nosso sangue, geralmente até um pouquinho do sangue perfurando a pontinha do dedo. Depois é colocado alguns soros para reagir com esse sangue.
Na verdade, os soros mais usados são o soro anti-A e o soro anti-B. E dependendo da coloração e do aspecto que fica o sangue misturado com o soro, vai definir o nosso tipo sanguíneo. E por hoje é isso, pessoal. Valeu por assistir a videoaula. Tomara que tenham gostado, tomara que tenham conseguido entender todo o conteúdo. Como já falei no começo do vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal para receber novos vídeos. E é isso aí. Forte abraço a todos. Falou então, se cuidem.